Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 6h43, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM. Sexta-feira, hoje, dia 3 de janeiro. A primeira participação no ano de 2025 com o prefeito Fábio Leite. Bom dia, prefeito. Bom dia, Márcio. Bom dia, Ellen. Bom dia, amigos da Rádio Prever FM 100.9. Um prazer estar com vocês. O prazer é todo nosso. Prefeito, primeiro ato na prefeitura, a destinação, repasse de mais de 61 milhões para o terceiro setor. Esse importante setor, né, prefeito? Sem dúvida nenhuma, Márcio. Meu primeiro ato, né, eu comentei ontem isso na abertura do evento, o primeiro ato oficial como prefeito eleito aqui de Botucatu, a assinatura dos convênios com o terceiro setor, né? Eu tenho dito, falei durante a campanha e falei ontem, inclusive, no evento, né, essa parceria entre a prefeitura, entre o executivo e o terceiro setor, né, as entidades que nos auxiliam com crianças, com adolescentes, com idosos, enfim, ela é muito saudável e muito necessária para a prestação de serviços públicos, né? Essas entidades muito sérias que desenvolvem um trabalho espetacular aqui na cidade de Botucatu, têm a condição de chegar em alguns locais, em algumas situações onde a prefeitura não consegue. Eles fazem parte do dia a dia da comunidade, eles estão nos bairros da nossa cidade, né, vivenciando o dia a dia dessas pessoas. Então esses convênios, eles são muito importantes e cabe uma ressalva. Esse valor que você comentou de mais de 60 milhões é um valor que não contempla os convênios da saúde com a UAS Pirangi, com o HC para os pronto-socorros. Se a gente incluir também esses novos programas, ou esses programas numerários, ele chega a quase 200 milhões de reais. E é importante para o pessoal que vive o dia a dia do terceiro setor saber que essa verba vai chegar e é importantíssimo, né, prefeito? Exatamente, Márcio. Esse foi um dos primeiros assuntos que eu tratei durante a transição com o Pardini, né, na gestão anterior, para que a gente conseguisse assegurar esse valor no orçamento de 2025. Isso foi montado quando eu era secretário, lá em março de 2024. Depois, na sequência, durante a fase de transição, a programação dessa assinatura dos convênios para o dia 2, porque como você muito bem falou, essa assinatura permite que desde ontem as entidades, né, todas as instituições com as quais nós nos vinculamos, continuassem prestando serviço. Se essa assinatura não fosse feita, ou esses convênios não fossem renovados e assinados, essa prestação de serviço teria que parar por um período. E foi isso que a gente cuidou durante a transição, para que não acontecesse, não houvesse nenhum tipo de descontinuidade. A ideia é justamente essa continuidade, e agora cada entidade continua prestando serviço, de novo, né, dos mais variados tipos de serviço, desde o atendimento a crianças, até o atendimento a idosos, passando até pelos nossos irmãos mais vulneráveis, aqueles irmãos que estão sendo acompanhados e ajudados para a questão de álcool e drogas, enfim, tem uma infinidade de convênios esportivos, convênio social, convênios da educação. Então, todo esse evento que aconteceu ontem, ele é muito significativo justamente para dar continuidade a todos os projetos e mostrar que essa parceria Prefeitura-Terceiro Setor, ela só tem a continuar e se ampliar. Ô prefeito, a gente acabou de dar uma notícia realmente triste, né, de mais um garoto, mais uma vítima, a gente não se sabe se de bala perdida, dessa feita na capital paulista, né? Botucatu, com a muralha virtual, é uma das cidades mais seguras do Brasil, mas a preocupação quando se arma tanto a população, como se armou tanto no Brasil nos últimos anos, é uma preocupação constante, né, prefeito? O pilar da segurança, Márcio, em todas as vertentes, ele sempre vai fazer parte da administração pública municipal. Botucatu não é diferente. A gente, antes da muralha virtual, tem uma questão que é muito importante a gente frisar, que nós temos a sorte em Botucatu de que as forças de segurança, elas são forças que caminham sempre no mesmo sentido. Então a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal, a nossa GCM, são forças de segurança que há muito tempo vem desenvolvendo atividades integradas, e isso contribui muito com essa organização da segurança. Lógico que daí equipamentos e tecnologias como a muralha virtual que você falou, a própria frota de veículos, o equipamento, o treinamento de todas essas forças, em especial a GCM, elas nos ajudam a estar mais presente no dia a dia da população. Fatos como esse, que infelizmente vocês são obrigados a noticiar, eu diria, nenhum município está isento desse tipo de situação,
Essa questão do armamento, essa questão da violência é uma realidade que permeia não só o Brasil, aliás, na realidade, boa parte do mundo, né? E no Brasil não é diferente, mas a ideia é que essa integração, essa inteligência, essa preparação das forças de segurança, e mais uma vez, em especial a GCM, que é aquela que está sob a responsabilidade da Prefeitura, continue também nesse caminho. Trabalhos preventivos, né? Importante mencionar. A gente tem, por exemplo, a Patrulha da Paz, um programa sensacional desenvolvido pela Guarda Civil Municipal nossa, em preparação com as nossas crianças, pela questão da violência, pela questão de álcool e droga, pela questão do comportamento, enfim. São programas preventivos que a cidade, se conseguir continuar, a ideia é que sejam continuados, sejam ampliados, são programas que permitem a gente eventualmente evitar esse tipo de situação, né, Márcio? Isso é a segurança preventiva, né? Entendo. Então é importante que a gente dê continuidade. Ontem, por exemplo, uma das reuniões eu tive com o secretário de Segurança, com o Laudo. Coincidentemente, mais uma vez, infelizmente, você teve que noticiar esse triste fato, mas a gente vai ampliar ao longo de 2025 esse programa da Patrulha da Paz, justamente no sentido da prevenção, da manutenção aí de todas as ações da Prefeitura Municipal, para que a gente evite situações tão desagradáveis e tão tristes quanto essa que você noticiou. Ô prefeito, como é que vai ser a rotina de reuniões com os secretários? Vai acontecer semanalmente? Vai ser individualmente ou vai ser coletivamente? Já tem essa estratégia de contato com os secretários? Tem sim, Márcio. A gente já organizou essa agenda. Então, para você ter ideia, oficialmente, toda primeira segunda-feira de cada mês, nós estaremos todos reunidos no Paço Municipal. A primeira reunião, vamos dizer, em conjunto e oficial, se dá agora na segunda-feira, às 9 horas da manhã, com todos os secretários adjuntos, justamente para a gente compartilhar esses projetos, compartilhar essas ações e fazer com que a Prefeitura caminhe, né, o Executivo caminhe sempre no mesmo sentido, mas em paralelo também as reuniões individuais com cada um deles. Então hoje, por exemplo, daqui a pouco, em meia hora, eu já começo a sentar individualmente com alguns secretários, como comentei, né? Ontem sentei com o Lauro da Segurança, com a Cíntia da Comunicação, com a Rose da Assistência Social, com o Márcio e com o Juninho da Zeladoria, com o Luiz Guilherme, que vai cuidar de alguns projetos estruturados, com o Geraldo, que vai cuidar de alguns projetos estruturados. Então essa agenda segue individualmente com cada um deles, justamente para a gente, vamos dizer, concluir essa fase de transição e colocar o programa de governo andando, mas conjuntamente, uma vez por mês, nas primeiras segundas-feiras de cada. Se aproveita a pergunta, a mesma sistemática vai se dar com todos os vereadores. Nós já temos uma agenda também reservada com todos os vereadores, quinzenalmente, às quintas-feiras, 9 horas da manhã no gabinete, primeira reunião semana que vem, os 11 vereadores também, para a gente compartilhar projetos, compartilhar conversas, compartilhar discussões no melhor sentido da palavra, para ir preparando o nosso município para esses anos que virão. Como é que vai ser a rotina do prefeito? O prefeito vai ficar concentrado no gabinete ou a sua rotina pretende ser de visitar os bairros, visitar as obras, de estar mais andando pela cidade do que no gabinete, prefeito? Tudo isso organizado também, Márcio. Ontem estive com a Sabrina, né, quem vai fazer o meu secretariado. Então a gente tem durante a semana, e toda semana isso vai acontecer, é uma mistura, né, de atuação. Então, lógico que haverão atendimentos no gabinete para secretários, para vereadores, como eu comentei, mas também haverá atendimento à população no gabinete do prefeito. E em alguns dias, mais especificamente 2, eu estarei na rua fazendo a visita à população através dos equipamentos municipais, todos, sem nenhuma exceção, escolas, postos de saúde, CRAS, seja lá o que for, e também no dia a dia dos projetos, o dia a dia da comunidade. Então isso também tudo organizado. Lógico, a agenda é muito dinâmica, então você pode ter um fato que modifique a agenda, mas em regra, toda semana, atendimento no gabinete, população, vereadores, secretários e também atendendo, vamos dizer, nas ruas da cidade, né? Visitando aí os bairros, visitando os equipamentos públicos, para a gente ir sentindo a temperatura. Isso é muito importante, Márcio. Você se lembra que eu comentei isso naquela entrevista durante a campanha com vocês, né? Essa proximidade do executivo, feito dos secretários com a população, com o dia a dia da cidade, ele é muito importante. Não adianta um prefeito ganhar a eleição no dia 1º e ficar confinado no gabinete ou ficar confinado na sua casa, né? Essa rotina não muda, não só como prefeito atuando profissionalmente, mas até a minha rotina familiar. Ontem mesmo estivemos aí
convivendo, vamos dizer, em sociedade, usando um dos equipamentos que Botucatu tem aí privados, né, de refeição. Então, assim, é importante que o prefeito esteja, que os secretários estejam, que os vereadores estejam sentindo realmente o dia a dia da cidade, ouvindo a população. Isso é muito gratificante. O que responde também, as pessoas me perguntam, ontem eu fui jantar com a família e a moça que nos serviu, ela perguntou, Fábio, aquele atendimento via celular continua? Continua, não muda nada. Então os canais de atendimento da prefeitura, balcão da cidadania, internet, o zap do prefeito, lógico que vai ser um número diferente que está sendo divulgado agora a partir da semana que vem, mas tudo continua justamente para que eu possa capturar essa temperatura e saber quais são os assuntos, são as situações mais prioritárias do nosso município. Prefeito, e nos últimos dias do ano, nós tivemos em Botucatu a inauguração do Hospital Municipal. Como é começar a sua gestão sabendo desse equipamento aí para Botucatu? Primeiro, uma honra, né? E uma grande felicidade de ter mais um equipamento desse porte na nossa cidade, né? Veja que interessante, a gente se acostuma, né, com situações positivas e às vezes a gente esquece do potencial que a gente tem aqui em Botucatu, nesse caso específico sobre a saúde. Só fazendo um retrospecto, eu volto a comentar do hospital, né? Nós temos a sorte de ter em Botucatu, e eu disse no meu discurso que eu não acredito em sorte nem em destino, eu acredito em Deus, mas nós temos em Botucatu uma Unesp, uma universidade desse porte, desse gabarito, um Hospital das Clínicas, um AME, um Luci Montoro, um CITAD, um hospital regional, um Cantídio, uma rede de saúde privada muito bem organizada, e agora a gente recebe mais esse equipamento, um hospital público municipal, né? Isso vai ser uma engrenagem muito importante nas estratégias de saúde do município. No dia da entrega, o secretário de saúde, o Weber Lupe, junto com a equipe que está sendo constituída dele e da OS, que vai fazer a administração do hospital, já se reuniram, já começaram a trabalhar, passaram aí a virada do ano com as suas famílias e no dia seguinte, logo cedo no dia da posse, já estavam trabalhando também nas questões do hospital. A gente está numa fase que a gente chama da pré-operação. O que é isso? O contrato da obra do hospital, ele se encerra em 31 de janeiro, então agora tem aqueles finais de obra. Uma vez encerrado esse contrato, a gente entra nessa fase que eu estou dizendo aí, de testes, né, que faz parte desse grupo da pré-operação. Então o hospital todo vai ser testado, os equipamentos, queda de energia, não queda de energia, gerador, gás, enfim. Você vai fazer um grande teste e, em paralelo, as equipes vão sendo contratadas e treinadas. Então tudo isso está acontecendo e já começou a acontecer, para que no mais rápido espaço de tempo, no mais curto espaço de tempo, a gente esteja apto a realizar a primeira cirurgia. Ontem, uma das reuniões que eu fiz, logo após a assinatura dos convênios com o Weber, foi justamente para a gente já ir calibrando ou desenhando essa programação. Então, o que a gente tem em mente? E isso fica aqui um compromisso. A partir do momento que a gente realizar a primeira cirurgia, seja ela qual for, dali em diante esse hospital não para mais. Então essa programação ela é importante, além de toda essa fase, de novo, de pré-operação que eu falei para vocês, da parte física e do treinamento das pessoas, essa organização médica, e isso também já está sendo feito. O perfil das cirurgias, o perfil do paciente, a gente não pode esquecer que é um equipamento maravilhoso, que é concebido para cirurgias de pequeno, médio porte. Então são aquelas cirurgias que a gente hoje não consegue realizar no Hospital das Clínicas, porque é um equipamento que está sobrecarregado, e eu sempre falo isso, não é por incompetência do Hospital das Clínicas, muito pelo contrário, mas é um equipamento que atende hoje mais de 60 cidades, mais de 10 milhões de pessoas. Então o foco do Hospital do Bairro vão ser essas cirurgias de pequeno e médio porte, de baixa e média complexidade. E nisso que a gente trabalha agora. Então, juntando tudo isso, a ideia é que no curto espaço de tempo a gente comece a operar o hospital e a partir de que a gente faça a primeira cirurgia, não para mais, e aí vem uma crescente muito importante para essa engrenagem da saúde no município de Botucatu. Prefeito, bom dia. Eu sei que está começando e tem 2 dias só da sua posse e talvez não tenha havido tempo hábil para isso, provavelmente não tenha havido tempo hábil, mas final de dezembro nós tivemos muitas chuvas na cidade, a previsão é de que o verão seja bastante úmido nesse sentido, e a gente sabe o quanto esse ambiente é propício, né, conjunto com o calor, para criadouros de dengue. A gente soube, né, ao longo do ano de 2024 que
Agora, para 2025, havia, digamos, a promessa da vacina da dengue aqui em Botucatu. Há alguma previsão nesse sentido? Ellen, bom dia, muito obrigado pela pergunta. Se você me permitir, eu vou dividir a resposta aqui em partes, né? Então, não só as ações relacionadas à dengue são feitas pela saúde, mas também a gente já iniciou, apesar do pouco tempo de mandato, algumas outras ações. Então, as equipes de infraestrutura e zeladoria, secretários Rodrigo Taborda e Márcio, os adjuntos William e Juninho, eles já começaram a fazer um mapeamento da cidade, e já tive a primeira relação ontem à tarde, de todos os pontos de Botucatu, da nossa cidade como um todo, que merecem um novo investimento, um primeiro investimento nas questões de drenagem urbana. Então essas postagens, essas reportagens que a gente tem visto nos momentos das chuvas, em regiões que tem uma concentração maior de água, onde tem um acúmulo maior de água, a gente já está fazendo esse mapeamento para começar a priorizar as ações e entrar com as obras de infraestrutura. Uma segunda ação, e parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver com a resposta, né? Uma segunda ação está sendo conduzida pelas secretarias do Meio Ambiente, a secretária Bianca Picado, e da Agricultura, o secretário Marcelo, para que a gente traga para Botucatu o que há de mais moderno em relação às ações ambientais. Então, transformar a cidade num grande pulmão através de um programa de arborização, transformar partes da cidade com aquele esquema, com aquele projeto de drenagem que a gente chama de esponja, para que esses acúmulos de água não aconteçam. Então é uma nova frente, uma frente mais inovadora para trazer, e unido, né, com todo o conhecimento que a gente tem da Unesp aqui em Botucatu, cursos, por exemplo, ali na FCA, como cursos de agronomia, trazer esse conhecimento também para as ações do meio ambiente e da agricultura, para que a gente consiga ambientalmente ir combatendo também epidemias ou endemias, como acontece no caso da dengue. Então essa é a segunda ação. E especificamente no caso da saúde, todas as ações preventivas e corretivas continuam, não tiveram nenhum tipo de descontinuidade. Então os mapeamentos, as equipes de vigilância ambiental seguem fazendo mapeamento naqueles locais onde for necessário fazer a coleta para a gente identificar o perfil do mosquito, isso está sendo feito. Aquele lugar onde precisa passar, a gente chama de fumacê, né? Aquela tecnologia da fumaça, isso também continuará sendo feito. Mas especificamente em relação à programação de vacinas, a gente não recebeu do Ministério da Saúde nada oficial. Lógico que é muito dinâmico, eu posso estar falando com você e ontem eles fecharam o protocolo e vão fazer a divulgação agora pela manhã. Mas por enquanto, nenhuma programação de vacina que eu possa divulgar como oficial em nome do Ministério da Saúde. Então a gente segue aguardando e todas essas frentes que eu comentei seguem aí com muita força, muito ritmo, para a gente tentar, voltando lá à questão da segurança, quando o Márcio me perguntou, também tentando nessas ações ser preventivo em relação a surtos de dengue, enfim, essas questões da dengue. Prefeito Fábio Leite, gostaríamos de agradecer a sua participação, desejando uma boa sexta-feira de trabalho, um bom final de semana e até a semana que vem aqui no Primeiro Jornal. Grande abraço, prefeito. Eu que agradeço, gente. Um prazer participar do programa com vocês. Tenham um abençoado final de semana, um ótimo final de semana. Fiquem com Deus e contem comigo sempre que necessário. Forte abraço. Você ouviu Primeiro Jornal, Previr FM.